Olá, alunos! Eu sou professora Jéssica, da disciplina de Libras. Pois bem, eu vim aqui nesse momento gravar essa videoaula em relação à aula número 2, Exclusão e Inclusão, os surdos na escola comum. Eu vou estar gravando a primeira parte da videoaula e posteriormente eu gravarei a segunda parte. Bom, e qual seria o objetivo dessa nossa aula? Os objetivos seriam reconhecer os marcos históricos da educação de surdos, considerar a inclusão de alunos surdos nas classes comuns como direito assegurado por lei e identificar os fundamentos políticos, sociais, culturais, humanos e filosóficos que defendem o direito de todos os alunos estarem aprendendo juntos, sem nenhum tipo de discriminação. A gente pensa assim, por que sem nenhum tipo de discriminação? Porque um dia ocorreu e hoje nós sabemos que ainda hoje ocorre, né? No primeiro momento, a gente vai estar falando sobre um olhar sobre a deficiência e a diversidade. Os estudos sobre os direitos das pessoas com deficiências não estão dissociados dos fatos históricos. Desde a antiguidade, a falta de entendimento sobre as diferenças entre os seres humanos fez com que a deficiência fosse alvo de preconceito. Isso não sou eu que falo, não, está na apostila, tá, gente? E que não é uma mentira. Acaba se tornando verdade, nós sabemos disso, né? Em torno dessas pessoas se criavam marcas, né, estigmas, que as rotulavam, discriminavam, excluíam e, em alguns casos, as condenavam à morte. Expressões como anormais, retardados, dementes, aleijados e outras evidenciavam a deficiência ou a doença em detrimento da pessoa. Um sujeito de direitos, capaz de aprender e de participar das mais diferentes atividades da vida cotidiana e social. A gente percebe que com o passar do tempo, dependendo de da sociedade, assim, da época que a sociedade estava vivendo, é, a pessoa com deficiência era vista de formas diferentes. Por exemplo, se a gente for ver no, como é que se diz, o desenrolar da história, for lá voltar antes de Cristo, tudo, como é que aconteceu, as pessoas com deficiências eram mortas, jogadas no precipício. Se nascer, via que estava com alguma deficiência visível, já matava logo. Agora, quando crescesse, percebendo, não falava, era cego, alguma coisa assim, eles matavam. Fazendo o quê? Com que você mostrava o quê? Pensava o quê? Essas pessoas eram inferiores, que não tinham direito, né? E a educação inclusiva, ela não pensa assim, ela pensa que, antes de tudo, ela tem que reconhecer e valorizar em cada aluno as suas potencialidades e a sua condição humana. Trata-se de um benefício, assim, trata-se de um princípio filosófico, né, que agrega valores humanísticos e democráticos, através das quais se busca assegurar indistintivamente a todos os indivíduos o direito de aprender na escola, com vistas ao crescimento, à satisfação pessoal e à inserção social. Uma história de conquistas e desafios. Por exemplo, na antiguidade, alguns povos abandonavam ou eliminavam as pessoas deformadas, né? E porque pensavam que elas eram um estorvo. Olha, outro exemplo, os hebreus, eles acreditavam que a deficiência era uma punição de Deus. Em Roma, os patriarcas eram autorizados a matar seus filhos deficientes. E em Esparta, os pais lançavam do alto do Taigeto, que era um abismo de mais de 2.400 metros de altura. Eles pegavam e lançavam os filhos com deficiência, né? Em cada época, como a gente já falou, né, da sociedade, a estrutura econômica, política e cultural influenciava na forma com que as pessoas e as instituições encaravam os deficientes. Olha, no contexto da Idade Média, entre 476 e 1453, foi fortemente marcado pela influência religiosa cristã e pela ignorância da maior parte da população. Logo, as pessoas com deficiência eram vítimas de superstições consideradas possuídas por demônios ou com poderes especiais de bruxos e feiticeiros. A literatura da época revela que anões e corcundas eram ridicularizados e usados para a diversão da nobreza.
A nível de curiosidade, você sabia que até a Idade Média a Igreja Católica acreditava que os surdos não podiam salvar sua alma porque não conseguiam proferir os sacramentos? Por eles não falarem, eles não poderiam fazer os sacramentos da Igreja Católica, então eles não eram salvos. Só que, de acordo com a videoaula número 1, a gente percebe o quê? O surdo, ele tem língua. Apesar dele não usar o aparelho fonador, ele tem a língua dele, que é a língua de sinais. Ele se comunica através da língua de sinais. Vocês já aprenderam né? Aprenderam já algumas coisas, né? Por exemplo, o nome de vocês precisam saber. Exemplo, quando vocês chegarem lá no futuro, se formarem, forem dar uma aula e tiverem um aluno surdo, essa matéria serve para isso, para vocês terem um fundamento histórico, entender por que hoje ele está ali. A gente sabe que num semestre de Libras vocês não vão aprender Libras completamente, até porque se a gente aprende uma língua e não a usa, a gente acaba esquecendo, de certa forma. Então, assim, eles não falavam. Lá na Igreja Católica pensavam, eles não falam, então eles não vão para o céu, eles não vão poder salvar a alma deles, né? E a partir também do século XVI, surgem diferentes instituições que passam a cuidar das pessoas com deficiência. Mas assim, a gente pensar, eles estão sendo bonzinhos, não. Era uma situação de segregação e isolamento social. Pensavam que, não, eles são deficientes, é melhor de deixarem nessas instituições, vivendo em um ambiente mais tranquilo. Na verdade, era uma forma de livrar-se deles, né? Porque eles eram inconvenientes, né? Essa pessoa com deficiência comigo, não, meu filho com deficiência não, vou botar lá nessa instituição. E persistia muito o quê? A visão patológica do indivíduo, né? Que apresentava uma deficiência e que o que trazia como consequência era menosprezo da sociedade. Ó, depois de um certo tempo, nesse mesmo período, entre 1509 e 1584, que o monge beneditano Pedro Ponce de Leão, ele inicia a educação de 12 crianças surdas, de famílias aristocráticas. Isso quer dizer o quê? Famílias abastadas, né? Porque a gente sabia que nessa época não era qualquer um que tinha estudo. Então, assim, ele começou a educação dessas 12 crianças surdas lá no mosteiro de São Salvador, lá na Espanha. Ele criou um alfabeto bimanual que vocês podem encontrar na página 25 do módulo 1 do livro, que se vocês não têm eles em mãos, vão ter em PDF lá no nosso ambiente virtual. E assim, esse alfabeto foi com o objetivo de ensinar as crianças a lerem e escreverem. E ele teve um grande prestígio, né? E mais tarde, o padre espanhol João Pablo Bonet, no ano de 1620, ele publicou o primeiro livro ilustrado com alfabeto manual, dedicado à educação de surdos. E Pablo, ele se dedicou também à educação oral e manual, que quer dizer em língua de sinais, né, dos surdos na Espanha. No século XVIII, a educação em institutos especializados para atendimento de surdos e cegos se torna mais evidente. Em 1760, Charles Michel de Lépée criou o Instituto Nacional de Surdos Mudos lá em Paris. Hoje, eles mudaram o nome para Instituto Nacional de Jovens Surdos em Paris, que se tornou referência mundial. Lá em Paris também eles criaram o Instituto de Cegos. Passando do extermínio para a separação e proteção, até chegar em um período no qual se buscou a emancipação, integração e mais atualmente a inclusão. Se pontuam os avanços de uma abordagem mais humana, especialmente nos campos da educação e saúde. Desse modo, é longa a história de desafios e conquistas na luta pela inclusão da pessoa com deficiência. Isso porque coexistem diferentes perspectivas sobre o assunto. Mesmo nos séculos XVIII e XIX, a despeito da influência iluminista que muito contribuiu para evidenciar a capacidade e o talento de pessoas com deficiência, especialmente cegas e surdas, elas não eram tratadas com igualdade de direitos. Somente no século XX, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, se iniciam os movimentos sociais em defesa das minorias e das pessoas com deficiências, baseados em vários de seus artigos, principalmente no artigo 2.
E a partir dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos é que se inicia o processo mais sistemático de reconhecimento, né? Olha, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi o primeiro passo, né, que eles apontaram para a necessidade de se reconhecer os direitos das pessoas com deficiências, mas carecia de algo mais específico. Por isso, a ONU, em 1994, adotou a Declaração de Salamanca, que delibera sobre princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais, com o objetivo de orientar os procedimentos para a equalização de oportunidades para a pessoa com deficiência. No Brasil, a Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação e a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva de educação inclusiva apontam e orientam suas ações com base em outros documentos legais. Na apostila a gente tem esses documentos bem detalhados. A Constituição Federal, a Lei 7.853 de 89, a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a LDB, né, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a pessoa portadora de deficiência, o Decreto 6571, o Decreto 6949. A educação especial aqui no Brasil é pautada por essas leis, para que se siga numa perspectiva inclusiva. Apesar de muitos avanços e da vasta legislação em defesa da total inclusão dos alunos com deficiências em classes comuns regulares, ainda existem alguns grupos bem resistentes a isso. Alguns grupos que acreditam que uma escola especial seja melhor para o seu público, por exemplo, os surdos. Eles acreditam que a melhor forma de que um surdo seja educado era uma escola que só tenha surdos. Só que, o que acontece? Pensando por esse lado, o surdo não vai ter contato com os outros alunos, ouvintes, e ele vai continuar sendo segregado. É isso que o MEC pensa. E o que o MEC pensa em relação ao surdo? Ele, num turno, ele vai estar estudando com os alunos normais, com os alunos ouvintes, né? Que é assim que o surdo, assim, quem é surdo é chamado de surdo, não surdo mudo. Entendeu? Surdo mudo, essas duas palavras juntas, surdo e mudo, não existe. É só falar surdo, eles aceitam isso, eles são surdos. E nós que ouvimos, nós somos denominados ouvintes. Então, assim, de manhã eles estudariam, incluídos numa turma regular, e de tarde eles fariam o quê? O atendimento educacional especializado, que teriam aula com professores surdos, aula de Libras, aula de português como segunda língua, com profissionais bilíngues, ouvintes que dominem o português, e também surdos. Eles teriam uma aula à tarde que complementaria a aula deles de manhã. E essa discussão da educação especial para os surdos no Brasil será um objeto de estudo em outro caderno desse curso. Vocês ainda terão a oportunidade de saber mais sobre a educação de surdos. Agora, a gente só queria esclarecer o que seria a inclusão de alunos surdos nas classes comuns de ensino regular e que se constitui uma obrigação estendida para qualquer escola, independente de qualquer alegação que possam apresentar sobre a falta de condições para recebê-las. Por exemplo, eu tenho um filho surdo e eu tenho uma escola pública perto da minha casa, eu tenho direito que o meu filho estude perto da minha casa. Eu vou lá e peço, eu tô com um filho surdo, eu tenho um laudo, eu tenho tudo dele, eu queria matricular aqui. A escola vai negar, mas eu não tenho intérprete, a gente não tem atendimento educacional especializado, é direito meu e direito do meu filho estudar com qualidade. A escola tem que ir na Secretaria de Educação, conversar, tem que se conseguir o mínimo de recursos para que o meu filho estude. Só que a gente sabe que na realidade não acontece assim, né? Infelizmente, a educação pública ela está muito precária e a gente sabe que não ocorre assim. Nesse momento, eu venho pedir que vocês façam atividades, participem dos fóruns, que é de grande importância. E também treinem o alfabeto manual também, porque
a datilologia, né? Como vocês viram a datilologia, ela não é Libras em si, mas ela nos ajuda muito. O nome de pessoas, a gente tem que se apresentar. Então, a gente se apresenta através da datilologia mais o sinal. Por exemplo, ó, eu sou a professora Jéssica. Meu sinal é esse, Jéssica. O meu nome é isso, ó. Jéssica. Vocês precisam treinar também seu nome. Entenderam? Porque no futuro, quando vocês encontrarem com surdos ou tiverem alunos surdos, vocês vão precisar se comunicar. E também tem outras palavras, sinais que vocês precisam saber. Por exemplo, ó, oi, tudo bem? Então vocês vão se acostumando, vai se tornar natural depois para vocês, entenderam? Assim, agora eu acabo essa videoaula e espero que vocês tenham gostado.